Obrigada, Wellington. Boa noite a todos presentes. Queria primeiro agradecer o convite, né, de Wellington e Josefa, que fez toda essa mediação aí. É uma honra estar aqui hoje. Acho que esses encontros são sempre muito enriquecedores, até para quem está aqui na frente também, né, trazendo assim uma palestra, uma discussão, provocando também, né. Então, eu venho trabalhando, estudando muito sobre sexualidade e acho que isso foi acontecendo assim na minha vida desde que eu entrei no hospital, sabe? Assim, a gente às vezes resume muito a sexualidade ao ato sexual ou ao sexo biológico, mas se a gente for pensar nesse conceito, ele é muito mais amplo e ele pode estar presente em todas as etapas da nossa vida, no final das contas. Controla aí meu tempo, tá, gente? Que às vezes eu me empolgo falando muito. Então, falar de sexo na era das redes sociais é algo que a gente tem visto aí e que cresceu muito, principalmente pós-pandemia, né? Então, o que é sexualidade? Não dá para falar de sexo na era das redes sociais sem a gente compreender melhor esse conceito, que é um conceito complexo e multidimensional. Então, a sexualidade ela é intrínseca ao ser humano desde a sua concepção, perpassando por todos os ciclos vitais até a hora da morte. Eu costumo dizer que, quando a gente vai pensar em ter um filho, a gente já está pensando de sexo não só no ato sexual, mas quando a gente deseja, por exemplo, um bebê, que pode ser um menino, que pode ser uma menina, né? Então, a gente, em todas as etapas da vida, a gente está vivendo a sexualidade. Quando a gente está ali no fim de vida também, às vezes com a doença crônica, uma doença incurável, uma doença que vai trazer algumas limitações, mas que a gente também se preocupa em ter um parceiro ali do lado, uma companhia, um afeto. Isso também é sexualidade. Então, representa em todo indivíduo parte da sua identidade, uma vez que individualiza a forma de pensar, agir e manifestar de cada um. Então, a sexualidade também é a forma como a gente se expressa, se comporta e se relaciona. Então, a depender da cultura e do momento histórico, isso vai ter muitos significados diferentes. Então, ser mulher aqui no Brasil, Salvador, a gente tem alguns significados que estão associados a ser mulher. Se eu pensar em uma mulher indiana que mora na Índia, que nasceu na Índia, as características culturais vão atravessar também esses significados do ser mulher. Engloba também a forma que os indivíduos interagem socialmente. E isso aí a gente vai ver não só nas relações sexuais, mas nos relacionamentos como um todo. Então, a partir do momento que eu penso na minha identidade, que eu me expresso de determinada maneira, eu também vou me relacionar de maneiras diferentes. E aí eu gosto de destacar sempre assim, quando a gente nasce com sexo biológico e a construção da nossa identidade vai ter influência da nossa cultura. Então, homens, de uma maneira geral, eles vão construindo alguns comportamentos que são esperados para os homens. Então, para homens, né, não é esperado que demonstrem emoções. Não para homem. O que é que a gente fala para a criança, para o menino? Homem não chora, por que você está chorando? Então, isso vai deixando marcas e isso vai construindo a forma de expressão dos homens de uma maneira geral. Claro que eu estou falando aqui, tá, gente? E isso vai afetar as relações, né? Então, tem uma colega que ela costuma dizer assim, que homens eles vão sendo formados e construídos assim para viver o conto, desculpa o palavrão, de enquanto que nós, mulheres, nós somos preparadas para viver o conto de fadas, né? Então, quando essas pessoas vão se relacionar, como é que isso acontece no final das contas, né? Então, a sexualidade compreende vários aspectos da vida, como sexo, identidade, papéis de gênero, orientação, erotismo, prazer, intimidade e reprodução. Então, quando eu falo sobre os direitos reprodutivos, quando a gente discute, por exemplo, se é possível realizar um aborto ou não, quando eu falo com um paciente oncológico, quando ele recebe o diagnóstico, que ele tem a possibilidade de congelar os óvulos,
Eu estou falando de sexualidade, eu estou falando de direitos reprodutivos. Então, pensar em sexualidade é pensar em todos esses aspectos. Eu não vou lembrar de usar esse negocinho. Mas, enfim, acho que vocês estão conseguindo acompanhar, né? Então, a sexualidade ela é vivida e expressada por meio de pensamentos, fantasias, desejos, crenças, atitudes, valores, comportamentos, práticas, papéis e relacionamentos. E é definida como uma dimensão biológica produzida no contexto social, cultural e histórico no qual o sujeito está inserido. E aí eu quero destacar aqui a parte histórica. Então, a depender do momento histórico em que a gente esteja vivendo, a influência, né, do que a gente vive historicamente, e hoje falando das redes sociais, das mídias, vão afetar também as nossas relações e a vivência da nossa sexualidade. Então, pensar agora no sexo na era das redes sociais. A gente tem que considerar que isso não é tão novo assim, né? Então, assim, algumas formas e alguns comportamentos foram se adaptando e foram sendo, eu acho que, mais fácil assim, da gente ter, compartilhar, de repente, informações, fotos, né? A parte mais erótica, que eu vou falar um pouquinho mais na frente, rapidinho, mas pensar que algumas interações e trocas já existiam, independente das redes sociais. Então, eu lembro de um paciente contando assim para mim que, na época que ele namorava com a parceira, né, eles trocavam cartas. Era o que era possível, era a forma de comunicação. Eles viviam longe um do outro, era a maneira que eles tinham ali de manter aquela relação. Hoje, isso está bem mais fácil, né? Se a gente pensar assim, nas redes sociais, a comunicação, a possibilidade de falar com uma pessoa do outro lado do mundo através de uma chamada de vídeo. Falar, ver a pessoa. Então, isso ajuda também na manutenção das relações. Então, o surgimento e a ampla adoção das redes sociais revolucionaram a maneira como os indivíduos de todas as faixas etárias se comunicam e interagem cada vez mais. Inclusive, passaram a fazer parte da vida das crianças. E aí é importante destacar o poder aí e a influência da pandemia, não apenas de maneira negativa. Eu não vou demonizar aqui, né, as redes sociais. As redes sociais tiveram uma função importantíssima, principalmente na época da pandemia. Era utilizada para aprendizagem, né? Então, apesar das dificuldades todas, as crianças e até os adultos mesmo tiveram essa possibilidade de manter os estudos, as faculdades, né, as escolas funcionarem de alguma maneira através das redes sociais. Era possível, por exemplo, para algumas famílias manter o contato. Quantos avós, por exemplo, ficaram longe dos netos? Então, o contato era feito também através das chamadas de vídeo. Então, assim, as redes sociais, a depender de como elas podem ser utilizadas, né, as mídias, a tecnologia, elas também têm um impacto positivo na vida das pessoas. Então, os impactos positivos que vão estar associados também às relações amorosas, à formação de vínculos e à manutenção desses vínculos, e também nas relações sexuais. E pensando aqui no acesso às informações. Como a gente pode pensar aí nas redes sociais, né, e na tecnologia, de uma maneira geral, na internet, para obter informações que vão ajudar na proteção? E aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos que podem ser positivos. Então, as mulheres tiveram a possibilidade, talvez, de compreender mais sobre relações sexuais, né, sobre direitos, sobre gravidez, sobre métodos contraceptivos e sobre infecções sexualmente transmissíveis. Destaquei aqui mulheres, mas eu destaquei mulheres por quê? Porque, culturalmente, os homens têm mais acesso a informações sobre sexo. Isso é estimulado para o homem, né? Então, mesmo na época que a gente não tinha redes sociais, eu não sei, aqui tem as pessoas mais novas, talvez nem tenham ideia que isso acontecia, os homens eles tinham acesso a revistas específicas que falavam de sexo, que traziam informações, que traziam uma parte ali erótica também, de fotos de mulheres nuas. E as meninas, as mulheres, tinham acesso a revistas que indicavam como aprender a conquistar o gato, né? Como deixar o seu gatinho louco de prazer. Então, assim, eram as revistas da minha época, sabe? Então, tem uma diferença grande. Lembra que eu falei dos contos diferentes aí para os homens e para as mulheres, no final das contas, né? Então,
O aumento da conectividade, da comunicação, que é permitido hoje pelas redes sociais, que possibilita você conhecer pessoas do outro lado do mundo. Então, eu tive uma professora, que foi a professora coordenadora lá do curso de sexologia, ela é de BH, e aí um neto, ela já é uma pessoa mais velha, o neto dela falou: vó, vou te colocar aqui no Tinder. Escreveu ela no Tinder, ela conheceu um português. E ela foi morar em Portugal, gente. Então, assim, a relação deu certo. Eu costumo dizer assim, não vamos demonizar. Eu sei das dificuldades, né, dos aplicativos de paquera, mas, a depender de como a gente consiga filtrar, pode ser que o negócio dê certo, né? Então, as redes sociais permitem que parceiros permaneçam em contato, compartilhem momentos de intimidade e mantenham sentimentos de proximidade, particularmente em relacionamentos à distância. Então, olha o lado positivo aí das redes sociais, né? Então, podem também promover práticas de sexo seguro. Se eu tenho acesso a informações, essas informações podem me ajudar a pensar em como eu consigo me proteger. Essas informações podem me ajudar a pensar um médico que eu possa buscar, e esse médico pode me ajudar, por exemplo, em pensar em vacinas que são necessárias, em exames que são necessários. Tudo isso depende também desse acesso que eu faço, né? Isso aí é algo que a gente precisa aprender também. Então, melhora também o bem-estar emocional e melhorar a compreensão dos papéis e das consequências de determinados comportamentos sexuais. Outro dia eu estava ouvindo um podcast falando sobre a geração Z. A geração Z, né, são os mais jovens, ali até 20 e poucos anos, e das diferenças assim que a gente tem visto de uma maneira geral em países diferentes também. Foram feitas já algumas pesquisas falando que as meninas da geração Z estão sendo mais com ideais e valores mais progressistas. E os homens, né, os meninos, estão com ideais e valores mais conservadores. Imagina como é que vai ser isso aí, esse encontro dessa geração, né? Mas pensar nisso é importante a gente também pensar por que isso tem acontecido. Por que os meninos estão com ideais e valores mais conservadores? Porque com a conquista também que as mulheres estão tendo de liberdade sexual, de posicionamento, de luta por alguns direitos, isso vem tirando o homem de um lugar de conforto. Desculpe, tá? Desculpa aqui os homens presentes, mas é real, tá? Então, assim, vem tirando os homens de um lugar de conforto, de segurança. Então, assim, a gente sabe que mulher, uma menina, quando se torna uma mulher, tem um marco ali, né? A menstruação. A gente está falando aqui, uma pessoa que nasce como mulher, ela vai seguir esse ciclo, tem o marco da menstruação. Os homens, qual é o momento que o homem se torna homem? O menino se torna um homem. Então, hoje, a gente sabe que tem papéis, comportamentos esperados que começam a ser questionados. E isso coloca o homem numa insegurança, em dúvida. O que é ser homem, no final das contas? Como é que eu preciso me comportar? O que eu devo fazer? Então, às vezes, para não perder esse lugar de privilégio, o homem acaba realmente ficando tentando manter esses valores mais conservadores. Então, a gente precisa, na verdade, incluir os homens também nesse processo de mudança, porque o homem também sofre com tudo isso, tá, gente? Então, o impacto, né? Quais são as consequências adversas das redes sociais? Então, eu falei do lado positivo, mas tem aqui também um lado negativo e que a gente precisa pensar. Então, o impacto das redes sociais no comportamento sexual é muito complexo. A gente ainda não tem estudos suficientes que tragam essa discussão de uma maneira mais assim determinista, ou que possa ajudar tanto assim. Então, é difícil mensurar ainda quais são os aspectos mais nocivos desse impacto. Mas há indícios de que a falta de conscientização e a educação inadequada sobre sexo geram práticas sexuais inseguras associadas às mídias sociais. E aí a gente volta para algo que é o que eu acredito para tudo na vida, que é a educação. Então, educação sexual não é ensinar a transar.
educação sexual é falar sobre direitos reprodutivos, é falar sobre respeito às diferenças, é falar sobre consentimento. Quando a gente conversa com uma filha da gente sobre consentimento, sobre partes íntimas, sobre respeitar o corpo do outro, a gente ensina elas a se posicionar em situações que elas podem sofrer de abuso, por exemplo. Então, aqui, né, falar sobre educação sexual também vai ajudar a proteger em ambientes virtuais, em ambientes de redes sociais. Então, a gente... Lembra que eu falei que a gente já tinha comportamentos de manutenção de relações que eram diferentes, né, de trocar cartas. Então, a gente já tinha comportamentos também, que é o que a gente chama aqui de sexting, né, que são a troca ali de conteúdo mais erótico, troca de fotos, o famoso nudes, né? E também os vídeos que são trocados. Então, as redes sociais permitem que a gente faça isso com mais pessoas e de uma maneira que pode trazer consequências muito sérias para a vida de uma menina, por exemplo. Então, aqui, a gente sabe que a gente pode, de repente, estar se relacionando com alguém que a gente conhece pelo Instagram e essa pessoa fingir ser uma pessoa que ela não é. E aí o risco dessa situação, desse envolvimento. Então, assim, uma relação abusiva também pode acontecer. A partir do momento que você troca nudes, que você troca textos de conteúdo erótico, talvez aquela pessoa que você acredita ser sua parceria e que você está confiando essa troca de conteúdo pode usar isso contra você. Então, sem contar o próprio cyberbullying. Então, eu tenho uma paciente jovem, né? Eu comecei a acompanhar ela ainda na adolescência, e ela passou por uma situação de exposição, usaram fotos dela, publicaram fotos dela, né? E em aplicativo de paquera, seminua, enfim. Essas fotos, que podem ser, inclusive, muitas vezes montadas, né? Não necessariamente são reais, mas é o risco aí do cyberbullying, de como isso pode parar na mão de outros grupos e que podem trazer ali consequências, inclusive emocionais, para a vida da pessoa, né? Outras consequências adversas das redes sociais, que são importantes a gente pensar, é como elas impactam, e hoje de manhã eu fiz uma palestra na Católica falando sobre autoestima e sexualidade. Então, como isso pode afetar também a vida da gente? A gente sabe que os padrões de beleza são impostos o tempo todo para a gente, principalmente para as mulheres. E, hoje em dia, a gente sabe que não só a aparência, aqui que a gente vê, né, o rosto, o corpo, mas até os nossos órgãos genitais estão passando por um processo de harmonização. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Então, assim, homens também estão passando por isso, né? Já tem até procedimentos aí para... Tem cirurgia estética, né, para aumentar o pênis, mas tem também harmonização de preenchimento peniano para o pênis ficar, né, mais grosso, enfim. Homens e mulheres passando por esse processo de pressão, de idealização. E esse processo de idealização desse corpo vem de onde também? É importante a gente se questionar isso. Vem de uma indústria que quer ganhar dinheiro com isso, gente. Não adianta a gente pensar e se iludir que isso não acontece. Isso acontece. E isso traz impactos para a nossa vida sexual e para nosso bem-estar de uma maneira geral. Então, essa pressão desse corpo ideal afeta também a nossa saúde. Então, a expectativa também de um alto desempenho. A gente sabe que a pornografia, de um modo geral, vem sendo bastante discutida. Então, assim, um jovem que nunca teve sexo, que ninguém nunca conversou com ele sobre sexo, ele vai aprender sobre sexo com a pornografia, ele vai construir um ideal de sexo violento, de alta performance, de um corpo perfeito, para a satisfação apenas dele, né? Muito voltado para a penetração. E outros aspectos que envolvem a vivência de uma experiência sexual serão esquecidas. Tem um número enorme de jovens usando tadalafila. Vocês já ouviram falar em tadalafila? Que é uma medicação para disfunção erétil. Então, jovens de 20 anos que não têm necessidade de fazer uso de uma medicação dessa, estão fazendo uso para que eles possam transar pela primeira vez com a parceira
e ter um desempenho de conseguir transar 1, 2, 3 vezes. Como isso vai afetar a vida desse rapaz, né? A expectativa desse desempenho aí é muito alta. E a medicação não vai dar conta disso. Então, sexo voltado para a penetração e para o prazer do homem. E aí, pensando um pouquinho nesse padrão ideal que é influenciado pela mídia, pelas redes sociais, pela indústria da beleza, da moda e pela pornografia, que foi o que eu já falei um pouquinho. Então, o papel da autoimagem e da autoestima na saúde sexual. É cada vez mais comum que mulheres expressem insegurança e insatisfação com a aparência do próprio corpo e genitais também. Esse fenômeno acaba influenciando negativamente a saúde física e psicológica destas mulheres, refletindo também sobre a vida sexual e na busca por procedimentos estéticos. Eu lembro que uma vez uma amiga virou para mim e falou assim: "Ai, amiga, eu queria clarear minha vulva". Eu falei: "Gente, eu nem sabia que existia isso". E existe, gente. Então, preenchimento com ácido hialurônico também acontece para as mulheres, para os homens, e também procedimentos que são feitos para clarear, mudar a cor. E que vulva é essa, né? Que a gente está querendo ter de uma menina ou é de uma mulher? Olha o padrão também distorcido que vai sendo construído, né? Então, o papel, na verdade, aqui, falando um pouco mais da sexualidade feminina, a sexualidade feminina ela já é marcada por muitos fatores aí que fazem com que essa sexualidade não seja vivenciada de uma maneira plena. Então, fatores culturais, morais, religiosos e familiares interferem na vivência dessa sexualidade feminina, principalmente. E esses fatores aí que a gente falou, dos padrões de beleza que estão cada vez mais alcançando ali a gente, tem um impacto ainda maior. Hoje de manhã eu estava vendo a rede social e aí eu vi 2 cirurgiões plásticos divulgando um kit, era tipo um kit, eu não lembro o nome, kit do corpo mamãe. É tipo, o que você vai fazer depois do parto? Fazer uma cirurgia na barriga, um levantamento lá da mama, silicone. Gente, eles vão criando necessidades para a gente, no final das contas, né? Então, todos esses fatores restringem a sexualidade feminina e distorcem a vivência saudável do sexo. É importante reconhecer a atividade sexual como elemento importante da existência humana, da manutenção do equilíbrio emocional e da interação entre a mulher, seu corpo e sua parceria. Então, já aqui finalizando, nem sei como foi o tempo, você não me falou nada. Então, aqui, as mídias sociais elas podem ser uma ferramenta valiosa para a educação e conscientização em saúde sexual. Eu acredito muito nisso, de fato. Né? O quanto a gente tem acesso à informação, e isso pode ajudar a gente a compreender melhor, por exemplo, o nosso ciclo menstrual, né? Compreender as mudanças no nosso corpo, a pensar em formas de prevenção, não só de uma gravidez, mas de infecções sexualmente transmissíveis, mas também de viver uma sexualidade aí mais saudável. Então, assim como a gente tem esses padrões de beleza que são impostos para a gente aí nas mídias sociais, a gente também consegue ver, por outro lado, pessoas que trazem uma discussão. Quantas pessoas discutem sobre sexualidade nas redes sociais de uma forma séria, ética, cuidadosa? Isso ajuda também, né? Uma vez eu recebi uma dúvida de um perfil assim que dava para ver que era uma menina. E aí ela trouxe uma dúvida para mim se um beijo que ela tinha dado no namorado, enfim. Gente, era uma coisa assim tão surreal da dúvida dela que eu fiquei assim, não é possível que isso seja real. Era uma história de o namorado, ela ter feito sexo oral no namorado, ele ter gozado nela, né? Chegou ao orgasmo, ejaculou na boca da menina, deram um beijo, e aí depois ele fez sexo oral nela e ela achou que poderia engravidar. Gente, isso é surreal, essa dúvida, né? Mas imaginem que quem não tem informação sobre sexo, são dúvidas como essa, absurdas, que podem acontecer. Dúvidas que são muito básicas, né? Então, também as mídias, né, sociais, as redes sociais, facilitam o acesso a informações, capacitando os indivíduos a tomar decisões acertadas sobre relacionamentos sexuais e bem-estar.
embora possam melhorar a conectividade e fornecer informações valiosas, também representam desafios com vários riscos associados, inclusive para a saúde sexual. Então, cabe a nós, profissionais de saúde e educadores, estar atentos e informados para orientar pessoas de todas as idades. E isso eu acho que é algo que ainda é um grande desafio. Então, eu acho que ter um espaço como esse é um espaço de construção de um tema significativo, que está presente na vida da gente como um todo. Quando a gente falou, quando eu falei aqui para vocês, desde o momento que a gente já está pensando em ter um filho, a sexualidade está presente ali. E desde o momento que a gente tem um filho, a sexualidade também faz parte da vida dessa criança. E falar sobre isso vai ajudar a proteger, né? Então, assim, eu acho que muitos profissionais e educadores precisam se preparar para conseguir dar conta de várias demandas que surgem. Outro dia, uma escola ligou para mim. Eles estavam precisando de uma palestrante para os pais, porque estavam surgindo dúvidas de crianças muito pequenas, com menos de 10 anos, que chegavam e falavam: não sei se eu sou menino ou menina. Ou então, até dos jogos sexuais que as crianças, às vezes, fazem, né? De querer ver ali, curiosidade de querer ver o corpo do outro. E eles não sabiam como lidar com isso. E isso deveria fazer parte também desse processo de educação na escola. E pais e responsáveis precisam estar atentos às regras e acompanhar o uso das crianças e adolescentes sobre o uso das redes sociais. Então, outro ponto importante que, às vezes, a gente não faz é controlar esse uso. É olhar o celular do filho e até combinar com ele. Eu vou monitorar seu celular, você é uma criança, você é um adolescente, eu ainda preciso monitorar isso, preciso ver com quem você está conversando, preciso ver que tipo de informações você tem trocado. Então, meu filho tem 10 anos, né, meu caçula. Meu filho, ele brinca muito de jogos, e jogos que você consegue jogar com pessoas que estão em toda a parte do mundo, né? Então, eles interagem. Então, a gente cria algumas regras e a gente precisa estar atento se ele está seguindo as regras. Aí, outro dia, a gente estava em casa e meu marido ouviu uma voz diferente falando com ele. Filho, quem é que está falando com você? Quem é essa pessoa? Como foi que você teve acesso a essa pessoa? Por que está conversando com você? Então, são orientações que a gente precisa passar, acordos que a gente precisa fazer e monitorar. E é isso, gente. Obrigada.